Então, hoje é o aclamado dia da gente falar sobre a carteira de dividendos construída aqui no canal do Construir com vocês há várias semanas, lá em agosto de 2023. E vamos falar dos aportes semanais, inclusive, que é o que você já viu lá na tela inicial, que é de Klabin, claro, obviamente, mais uma semana aí de aportes, tá bom? Vai entender por que eu vou falar justamente de Klabin hoje, tá? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E antes de mais nada, a empresa Klabin, para quem ainda não sabe, é uma empresa que já tem 120 anos de existência, já passou por tudo. Ela cuida do manejo florestal sustentável para a produção da sua matéria-prima. Ela tem 3 tipos de celulose na sua carteira, que é a fibra curta, a fibra longa e a fluff. Tem papel para embalagem, tem embalagem de papelão dessas caixinhas de leite que você compra por aí, tem produtos de higiene, fralda plástica, absorventes, tem aditivos moleculares utilizados em produtos de beleza, tem até shampoo com matéria-prima feita por celulose. Por isso que é uma empresa interessante da gente estudar, tá? Ela tem 23 fábricas, sendo 22 no Brasil e uma na Argentina, tem 90 árvores plantadas por minuto, mais de 25 mil colaboradores diretos e 719 mil hectares de florestas plantadas, dessas mais de 42 na área florestal de madeira nativa. 100% das florestas são certificadas pelo FSC e ela possui também 2 reservas particulares do patrimônio natural, uma fazenda Monte Alegre e a outra na Serra da Farofa. Também tem 855 espécies de fauna, 1968 espécies de flora. 90,9% da energia que Klabin utiliza é feita por energia renovável e possui 3,1 milhões de toneladas produzidas de papel por ano aí disponível. E com isso a Klabin chega numa margem de valor de mercado de mais de 23 bilhões de reais, tendo ali 5,6 bilhões de ações. São papéis para puxar com rodo, viu, gente? 63% em free float, livre negociação entre nós, 100% tag along, os mesmos direitos dos detentores das ações ordinárias, mesmos direitos das ações preferenciais, todo mundo igual, 8,9 milhões em liquidez média diária de negociação, fácil de comprar, fácil de vender os papéis. Com isso, Klabin, por mais que tenha essa queda nas últimas semanas agressiva, quem investiu nos últimos 5 anos teve um retorno em média de 30%, obedecendo os ciclos de mercado, hora sobe, hora desce. Tem gente que se desespera e vende tudo, tem gente que aproveita para comprar mais, a ação passa de longo, e quem é mais inteligente a longo prazo aproveita essas oportunidades de mercado, por isso que eu gosto de trazer aqui as empresas. Tá? Klabin vem crescendo o seu patrimônio líquido, apesar dessas últimas informações de queda no valor das ações. Com o passar dos anos, cada vez mais, Klabin cresce as suas receitas, lucros ainda um pouco ondulatórios, mas tendem a sempre um crescimento interessante das suas margens, tá? E com isso a gente tem uma notícia de como que fica agora que a Klabin fez um investimento bilionário em florestas. Os dividendos vão ficar comprometidos ou não? O que vai acontecer nesse cenário? Por isso que eu estou trazendo esse vídeo para a gente. É importante da gente saber ali onde a gente está investindo, né? E a Klabin, ela fez uma aquisição de uma reserva florestal ali em Arauco no mês passado, né? Em torno de 150 mil hectares, tá bom? E segundo ali os diretores, com essa operação eles concluem a expansão das terras do Paraná, tá? Então quem investe em Klabin também está investindo em terreno, em solo fértil, em solo ali físico, tá bom? Entre os benefícios de aquisição, destaca-se a redução do CAPEX, ou seja, ele fez uma antecipação de um investimento futuro para aproveitar o momento de mercado. Em tese, ele teria que pegar novas árvores, né, novas florestas para continuar a produção, porque o ciclo interno de produção de eucalipto e pinos de Klabin tem um determinado ciclo de crescimento e corte. Como a produção visa ser sempre crescente, então você tem que pegar de outro lugar, de outros fornecedores. O que Klabin fez? Eu vou aproveitar, já que se eu comprar isso daqui a 4 anos, eu vou comprar isso de uma vez, porque aí eu consigo expandir mais as minhas vendas e com isso eu consigo lucrar mais, apesar do investimento severo. Então essa foi a ideia da gestão. O problema que os analistas de mercado veem é que essa compra de 5,8 bilhões pode impactar
um pouco nos dividendos que a empresa vem pagando aí recentemente, em mais quantidades em 2022, em 2023 também. Ali foi muito visada pela essa questão de dividendos. Então, o receio, por isso que essas ações caíram aí de repente, de quase R$5 para R$4,10, R$4,20 por aí, tá? Então, atualmente o dividend yield de Klabin tem girado em torno de 6, 6,5%, 7%, e com esse novo investimento, a tendência é que o dividend yield seria por volta de 5%, segundo alguns analistas aí de mercado, tá bom? Então, em termos de dividendos, ela começou bem tímida há alguns anos atrás e mais forte em 2022, em 2023 pagando 30 centavos e 27 centavos consecutivamente ali para as ações preferenciais KLBN4, tá bom, pessoal? E com isso, com essa ideia de antecipar os investimentos, ou seja, de se endividar um pouco para comprar uma floresta futura, para que passe um pouquinho de aperto agora, mas depois se for, as ações têm despencado um pouco e a recomendação da maioria dos analistas de mercado é de manutenção, não é compra nem venda, ali aguardar para ver o que Klabin vai decidir, como vai ser o seu desempenho. Não vou trazer aqui nesse vídeo os resultados, porque nessa semana já vai sair resultado trimestral e a gente vai conseguir fechar o ano de 2023, o quarto trimestre, para a gente fazer uma análise melhor ano a ano, aí, que é o que eu gosto de trazer. De qualquer forma, a gente olha o cotação versus o lucro, a gente observa que deu uma pequena invertida. Antes, a gente estava com a cotação acima do lucro, ou seja, Klabin negociando no valor mais alto. Agora, esse valor, segundo o gráfico do investidor, deu uma invertida, salientando ali a atratividade no preço, tá bom? Lembrando que não é indicação de compra nem de venda, é só um dado que está exposto ali pra gente, tá, pessoal? Então, com isso, mesmo assim, mesmo com essas quedas nas ações, as receitas vêm aumentando, salvo esse último trimestre, porque, obviamente, ainda não se fechou o último trimestre de 2023, vai fechar agora nessa semana, e a gente vai poder ter um dado mais analítico para poder olhar ano a ano se é que a gente já investe ali em longo prazo, então a gente não precisa ficar olhando trimestralmente. A gente aproveita essas análises trimestrais para poder fazer os aportes mais oportunos que eu tenho feito aqui no canal. Segundo os analistas, o EV/EBITDA, né? O que é esse EV/EBITDA? É o valor da firma, o valor de Klabin, sobre a potencialidade de caixa de geração que ela tem, qual que é essa relação, e hoje está em 7,4 vezes. E segundo os analistas, eles preferem ter uma exposição a Suzano do que a Klabin. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é uma comparação um pouco meio controversa, segundo as minhas opiniões. Por quê? Porque Klabin, você viu lá no início o que ela faz. Então ela vende celulose, vende a fibra curta, fibra longa, vende fluff, vende papelão, vende papel ondulado, vende embalagem. Então ela tem uma diversificação na carteira muito maior do que Suzano, que vende só celulose. Então a comparação ficou meio ilógica aí nesse sentido, sendo que a receita de Klabin é muito mais diversificada. É um mesmo setor, sim, mas eu não vejo tanta lógica assim fazer essa comparação, tá? Não sei exatamente o porquê dessa relação que os analistas estão colocando aqui. Lembrando que toda vez que você olha uma sugestão de algum analista, o analista ele é meio curto prazista, né? Então a gente investe para longo prazo, a gente compra uma ação pensando em não vender ela nunca. Só que mexer com dinheiro de outras pessoas, pessoal, é um processo muito complicado. Não são todas as pessoas que aceitam tomar risco, ou aceitam ver as ações cair. Então, os analistas se veem meio que também refém desse processo de investimento, desse método de trabalho, de se uma ação começa a dar um pequeno problema, eles já recomendam venda logo para ficar livre de qualquer transtorno ou encheção de saco, porque não é todo mundo que investe em longo prazo igual a gente, tá? Por isso que tem essas divergências, lembrando bem que existem analistas que são longo prazistas. Então, fique atento ao analista que você estiver olhando aí, se ele é mais de curto prazo, se ele é mais para longo prazo, mas a maioria é meio curto prazista aí, 3 meses, 6 meses, tá? Só para a gente relembrar aqui os indicadores fundamentalistas de Klabin, ela está hoje negociando, né? Ou seja, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 6,43, um PL abaixo de 10, que é bastante interessante, a 8,21, está negociando um preço-valor patrimonial
de 2,12, o EV/EBITDA de 7,26. Preço individual, para mim, torna-se atrativo ali, dependendo do ponto de entrada. Tá? O interessante é que ela tem um ROI de 25%, um CAGR de 19%, um crescimento aí anual de lucros e de receitas de 19% e de lucros 40%. Ela tem uma dívida líquida pelo EBITDA teoricamente controlável agora, né? Vamos ver como que fica com esses novos investimentos. E para a gente entender, só porque os analistas trouxeram, vamos comparar aqui a Suzano e a Klabin. A gente observa que em termos de dividendos, Klabin distribuiu muito mais do que Suzano. Em termos de preço-lucro, né, em múltiplos de negociação, a Suzano tende a estar mais barata porque está 3,93 o preço-lucro contra 8,21 de Klabin. Preço sobre valor patrimonial também Suzano ganha, o EV/EBITDA também está menor, a margem líquida, dinheiro que sobra de Suzano, está maior, porém distribui menos dividendos. Ela tem um ROI também muito maior e tem um crescimento ali de receitas maior também. Quando você analisa só esses indicadores, a atratividade pelo investimento em Suzano parece mais plausível, mas são cases que eu julgo um pouco diferentes. Quando você investe em Suzano, você está investindo basicamente em uma commodity específica, que é a celulose. E commodity em específico, ela tem um ciclo muito ondulatório na bolsa de valores. Hora dá muitos lucros e hora o lucro é mais tímido. Já as receitas de Klabin são mais diversificadas, ela tende a ter um fluxo mais constante de dividendos. Por isso que Klabin é um pouco maior e Suzano é um pouco menor. Mas até mesmo, assim, falando bem a grosso modo, caberia em uma carteira as duas empresas para quem gosta desse setor de commodity. Mas eu gosto de analisar isso como se fossem duas empresas diferentes, só trouxe essa comparação porque os analistas trouxeram aí, tá bom? Tá gostando do conteúdo? Lembra de compartilhar com o seu amigo que tá começando a investir. Joga no grupo para mim, eu preciso que esse canal cresça para a gente continuar fazendo mais vídeos, tá bom? E a carteira do canal, ela já vai para a semana 24 consecutivamente. Não falei nenhum dia. Toda semana a gente aporta R$50 e a gente está acumulando um patrimônio de R$1.410 já investido, começando ali na última semana de 2023, em agosto, com R$46, agora já está com R$1.410. Estou muito feliz por isso. Mais pela minha resiliência constante semanal do que pelo valor em si. A gente tinha 3 oportunidades na carteira que eu gosto de analisar. Tinha os aportes em Klabin, Alupar ou em Gerdau, porque estava um pouquinho abaixo do meu preço médio. Lembrando que eu não uso somente esse critério de preço médio para fazer as aquisições. Semana passada eu comprei Banco ABC para dar uma elevada dele na carteira, apesar de ele estar um pouquinho mais caro. Então comprei, mas comprei menos. Então cada semana eu utilizo um método aí que eu vejo que é mais plausível, condizente com a carteira. Para essa semana eu aproveitei mais ali novamente as ações de Klabin e também de Alupar, tá? Que eu fiz a compra. Então, a ideia é investir os R$50 semanais, no máximo 12 ativos, a gente só tem 6 ainda, de empresas que pagam dividendos dos setores perenes, respeitando uma diversificação mais ou menos igualitária. Então, é um pouco difícil fazer essa diversificação igualitária agora, porque as oportunidades na carteira estão mais para commodities, que é no caso ali da Gerdau e no caso da Klabin, também um pouco de Alupar ali está com preço atrativo. Então, as compras da semana foi 5 ações de Klabin a R$4,21 e 4 ações de Alupar por R$9,78. Foi a compra ali como R$50 mais um tantinho que tinha lá, beirando ali os R$60 do aporte para essa semana, que é a primeira semana de fevereiro de 2024. Com isso, a rentabilidade na nossa carteira tá show de bola. 11,58% contra o Ibovespa, que está lá em 5,91%. Lembrando que essa rentabilidade conta de agosto de 2023 até a data presente. É nesse intervalo específico nossa carteira está performando mais do que esses índices que a gente usa de comparação. Lembrando que essa rentabilidade é só para massagear um pouquinho o nosso ego. Vão haver momentos em que essa rentabilidade pode estar negativa, mas isso não é importante. O importante é acumular as ações que nós estamos comprando e a gente já está praticamente ali com mais de 70 ações de Klabin. A gente tira 70 redondo, tá? A gente tem ali também em primeiro lugar agora as ações de Alupar, depois em terceiro Gerdau, Caixa Seguridade, a gente está esperando uma oportunidade de fazer um novo aporte, Banco ABC e Sanepar. A gente fechou ali os 6 setores protetivos da carteira, tá? E esses setores
a gente colocou na carteira são setores de banco, energia, saneamento, seguros, metais e celulose, metais, né, e celulose. Então, diversifiquei por esses 6 setores, tá bom? E isso foi a nossa compra da semana justificada aí com a minha tese de investimento, tá bom, pessoal? Olha só, você pode fazer agora, se quiser, parte do clube de membros aqui do canal. Clica no botãozinho aí, seja membro, e analisa as condições para você. Acho que vai ser bem interessante, tá? Tem vídeo exclusivo, postagem lá na comunidade, tem grupo do Telegram específico pra gente bater um papo, dar uma discutida ali. E de todo caso, se você quiser receber mais informações também, você pode participar do Instagram de O Investidor Classe Média. Lá a gente tem caixinha de perguntas todo dia, a gente troca uma ideia bem legal, tá bom, pessoal? E por hoje é só. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, preciso que você deixe o like para mim. Eu preciso mais ainda que você se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, ativando o sininho para te avisar toda vez que tem vídeo novo aqui, tá bom? E comente para mim se você também está aportando em Klabin. Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para você. Eu te vejo na próxima.